Nessa grande família, de vez em quando o pessoal pode se cutucar, né? E pode acontecer uma treta aqui e ali, de repente, treta entre membros do clube. Um diz que me diz que aqui, um problema, uma indisciplina, quem que resolve, quem que manda, como é que o clube se relaciona com o resto da igreja? Não pode ter treta com os outros departamentos, muito menos com o seu pastor. E para que essa grande família funcione, estamos aqui no MDA Connection. Você veio para o nosso treinamento online, você vai aprender agora como é que é a relação da diretoria do clube com os outros ministérios da igreja, com o pastor e a devida ordem de tudo isso. Como é que você apresenta os assuntos numa comissão de igreja, como é que você realiza as comissões do seu clube. Vem comigo, esse é o MDA Connection. Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao MDA Connection, onde nós conectamos você com toda a igreja e com o nosso curso de liderança online que está aqui em mais uma edição. Bem-vindo, não se esqueça que você vai assistir essa videoaula e você precisa depois escrever aí a sua reação a esse vídeo e prestar aí esse relatório para o seu regional para obter o certificado desse curso. Hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre a igreja e o clube e o papel de relacionamento do diretor com as engrenagens e com os outros ministérios da igreja. E é por isso que eu trouxe aqui para estar no MDA Connection o pastor Gerson, que é o líder para toda a igreja no norte de Santa Catarina. Pastor Gerson, bem-vindo. Aliás, o pastor Gerson já esteve no MDA Connection, mas vou lembrar a galera que já assistiu aulas mais antigas aqui do canal, que o pastor Gerson, quando passou por aqui, era nosso secretário. Hoje está aqui como presidente, o pastor geral para o norte de Santa Catarina. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Eu estou me sentindo aqui, quero agradecer vocês por estar assistindo, mas eu estou me sentindo aqui o Daniel na cova dos leões. Na verdade, eu estou me sentindo o leão na cova de Daniéis. Porque, na verdade, quando a gente olha o quanto esse povo sabe, pastor Erickson, a gente fica assim, meio que o leão na cova de Daniéis, né? Então, eu não sei se sei o quanto o povo sabe, e aí eu estou fazendo essa repetição aí, essa cacofonia no saber, eu não sei se sei o que esse povo sabe. Então, eu vou contribuir com aquilo que um pouquinho eu sei, para poder colaborar aí e somar com a experiência e conhecimento que essa turma toda aí do lenço amarelo sabe. E olha que esse povo sabe muito, né? Legal. O pastor Gerson está escondendo o ouro aí, na verdade ele é desbravador de carreira, tem uma experiência muito grande no clube e hoje como presidente ele pastoreia todas as áreas da igreja. O pastor presidente ou pastor geral, ele é o pastor dos desbravadores. E ele pastoreia todos os ministérios da igreja, assim como na sua igreja local, pastor distrital, pastoreia todos os departamentos da igreja. Por falar em departamento, pastor Gerson, como é que é o relacionamento dos desbravadores com os outros ministérios da igreja e o que o próprio pastor que dirige a igreja local espera do papel do diretor? Como é que funciona? Vamos conversar um pouquinho sobre esse relacionamento. Essa é a pergunta fundamental, porque quando eu fui diretor de clube, de desbravador também, e numa época nós estávamos nos preparando para um campuri de divisão. Uhum. E eu sempre tinha a dúvida, e quando a gente recorre assim, qual é o relacionamento do diretor com a própria igreja, qual o papel dele, o que a igreja espera? E aí eu quero falar de dois aspectos, do aspecto ideal e do aspecto real. Então vamos começar pelo real. Uhum. O real é que nós temos um treinamento de diretores específico, feito pela associação, isso em todos os lugares, mas nós não temos, e aí a importância desse programa, algo que relacione o papel da igreja com esse diretor. Então, vamos começar aí, o que a igreja espera? O Clube de Desbravadores, ele é uma parte integrante da igreja, ou seja, ele está debaixo do guarda-chuva da igreja local. Sendo assim, esse diretor, quando ele é escolhido, se espera um papel espiritual e também técnico. E aí nós podemos dizer assim, tem uma frase em inglês, meu inglês não é bom, mas a gente pode dizer from above, from below.
É tipo assim, de baixo para cima e de cima para baixo. O que o desbravador espera do diretor não é a mesma coisa que a igreja espera desse diretor. Uhum. Então, o que o desbravador espera? Uma condução técnica. Uhum. E o que a igreja espera? Uma condução espiritual. Uhum. E às vezes isso dá divergência. Então vamos lá. No real. No real, eu fui diretor, você é diretor, você sabe que às vezes nós não gostamos de um negócio chamado comissão da igreja. E a gente só quer participar da comissão quando tem assunto do meu clube. Quando tem assunto, eu vou lá. Quando não tem, quando tem um assunto, por exemplo, que são complicados, disciplina da igreja e tal, não, eu não preciso ir nisso. Uhum. Na verdade, o primeiro passo que a igreja espera é que você não é um líder de desbravador. Você é um líder de toda a igreja. Uhum. E esse item já é totalmente diferente do que ocorre na nossa cabeça e o que a igreja espera. Então, primeiro, você precisa entender que você lidera a igreja. Você tem um departamento específico, mas a igreja toda está sobre a liderança. Você é um oficial, não um oficial de dia. Você é um oficial da igreja o ano inteiro. Você é o oficial do ano. Representa a igreja. Representa a igreja. Então, você não passou a voz de comando. O ano inteiro, a voz de comando é sua também. Como funciona a voz de comando dentro da igreja? É feita compartilhada com toda a comissão. Todos os oficiais têm essa voz de comando. Uhum. E essa voz de comando, ela é mais efetiva dentro da comissão. E quando se decide, aqui vem um princípio interessante na comissão da igreja. O princípio é o seguinte: quando tem uma decisão, mesmo que eu, como diretor de clube, fui contra, quando a maioria votou, o meu voto é da maioria. Ou seja, se a gente for estabelecer aqui, pastor, uma primeira expectativa que a igreja tem do diretor é que o diretor trabalhe num conjunto e jogue junto com a coletividade, a decisão na coletividade, né? E esse jogar junto é interessante. Ele não precisa aceitar basicamente a ideia de um outro que tá observando na comissão. Que as pessoas vão ter opiniões diferentes. São opiniões diferentes. Mas quando foi pro voto... Votado, tá votado. A gente tem uma frase, a gente fala assim, o voto vencido é voto a favor. Uhum. Ou seja, fui vencido. Minha ideia não prevaleceu. Mas agora, quando a maioria apoiou, então é o tal do 3-1, ou melhor, 2-1 é 3-0. Se tem 3 pessoas que podem decidir, e no Clube Desbravador tem, né? O diretor associado e o tesoureiro. 2-1 é 3-0. E isso é o fantástico. Porque a ideia da maioria é o que prevalece. Então, entre o seu conjunto de atuação, o 2-1 é 3-0. Isso ocorre na comissão. Só que na comissão é mais gente. Então, o 17-6, o 15 a um pouquinho mais... Isso é interessante a gente colocar de modo prático, pastor, porque na comissão vai se estabelecer, por exemplo, o orçamento da igreja, da qual o clube talvez vai ter uma participação, né? Isso vai decidir as datas do calendário da igreja, as atividades que vão ocorrer no calendário da igreja local. O clube vai ter suas datas também. Essas datas do clube não podem ferir datas de outros ministérios, né? E vice-versa. Então, isso tudo tem que ser bem conversado, isso faz parte do planejamento do diretor e acaba se relacionando, então, com a igreja no todo, correto? Exato. E isso é importante, pastor, se ter levantado esse assunto, porque muitos dos argumentos da nossa observação como desbravador, me coloquei como desbravador, às vezes a gente quer observar colocando o item relevância. Não, olha, veja, e aí começa a discussão numa comissão, fala assim, não, mas isso aqui é mais relevante. Uhum. Não é esse o nosso papel. Então, o que a igreja espera? Número 1, que você frequente as reuniões de comissão. Uhum. Segundo, que você entenda que você é o líder da igreja. Uhum. Então, você não é o líder do clube, você é o líder da igreja.
E aí não é só o bem-estar do clube, é o bem-estar da igreja. É o todo, né? É o todo. Então, em outras palavras, você está em uma função mais ampla do que realmente você imagina. E aí o terceiro é, você não vai trabalhar o aspecto da relevância. Não, mas o clube é mais relevante que isso. Não é isso. É você mostrar que a estrutura da igreja já ampara o clube com datas e já ampara o clube com situações e orçamentos. Então, nesse aspecto, quando você vai em uma comissão e tem um item do clube para você não se sentir assim, será que eu estou puxando muita sardinha para o clube? Você deve defender a estrutura que a igreja estabeleceu. Por exemplo, Dia do Desbravador é um dia que ninguém mexe. Uhum. Por que não mexe? Mas e se na comissão estiverem mexendo com esse clube? Você vai apenas relembrar todos os oficiais da igreja de que a igreja, como organização, já estabeleceu esse dia. Então, pessoal, olha, só quero aqui lembrar que a nossa igreja, organizada como é, já estabeleceu o dia, já estabeleceu alguns critérios, a nossa igreja já estabeleceu orçamentos, então, pessoal, vamos só relembrar os regulamentos da igreja. Então, por favor, precisamos voltar aqui. Então, você está defendendo a igreja e não o clube. Porque a igreja já defendeu o clube. Nas datas, os detalhes, o orçamento e tal. Então, você não precisa ficar defendendo o clube porque alguém pode pensar que você está puxando a brasa para o seu PVT, porque sardinha é em outros lugares. Não, brincadeiras à parte. A ideia é que você não defenda o seu, está defendendo o todo. E quando você defende o todo, você defende o seu. Legal. Pastor, então na prática, como é que o diretor apresenta algum projeto, alguma petição, alguma causa numa comissão de igreja? Essa pergunta é extremamente importante porque normalmente a gente se atrapalha um pouco em, puxa, eu converso com o pastor da igreja, eu levo o assunto só quando eu chegar na comissão ou eu passo para a secretária da igreja. Esses três caminhos são interessantes. O que normalmente os regulamentos da igreja nos explica? Primeiro, você pode sim dar uma conversada com o pastor antes. Pastor, nós estamos com essa ideia, isso. Por que o pastor? Porque o pastor é o presidente, é o membro que a gente chama ex-ofício desta comissão. Então ele é o líder, ele tem por direito legal dos regulamentos de colocar ou tirar um item da agenda. E sem questionamento. O pastor não vota. E por não votar, ele tem o direito de retirar qualquer assunto da agenda. Então, deixa eu até ampliar um pouquinho esse assunto. Quem pode tirar um assunto da agenda? Se for uma indicação de nomeação, quem foi indicado pode tirar. Se for os outros demais assuntos, mais 2 podem tirar. É quem indicou o assunto e o presidente desta comissão. Então, sem questionar, essas pessoas podem tirar. Alguém pode olhar e falar assim, mas eu indiquei, mas o outro falou assim, não, deixa esse assunto. Se quem indicou o assunto fala assim, não, eu quero retirar esse assunto, não precisa discutir. Quem indicou, tira. E o presidente da comissão pode falar, vamos tirar esse assunto, não vamos seguir com esse assunto. E sem discussão. Então, quando você conversa com o presidente da comissão para tratar de um assunto prévio, beleza. E aí, quando o pastor vai colocar o assunto na agenda, excelente, ele já sabe, não é pego desprevenido e está tudo certo. E aí o assunto vai ser tratado. Você conversa, então, primeiro passo, conversa com o pastor, que é o presidente da comissão, ou se naquela comissão o ancião vai presidir, dá aquela conversada, amplia o assunto ali com ele, procura a secretária daquela comissão, que normalmente é a secretária da igreja, mas pode ser nomeado um outro secretário na ausência da secretária da igreja, e aí coloca em pauta ali, aí com o secretário não precisa ampliar o assunto, só coloca na pauta, e quando chegar o dia da reunião, esse assunto vai entrar na pauta ali na sequência de itens que essa agenda tiver.
Muito bom. Como é que funciona o protocolo na hora da comissão? O presidente ou o pastor que dirige a comissão, ele vai apresentar o assunto. Tem uma ordem para falar. Quer explicar para a gente, para o pessoal conhecer? Excelente. Então, quando o assunto, digamos, tem lá uma sequência de assuntos, aí o nosso assunto aqui sobre desbravador é o item 6. Então, passou lá o item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou o item 6, tem uma diferença do que deveria ser e o que é. Então, como deveria ser? A secretária lê o assunto. Uhum. Mas, normalmente, como é? A secretária só fala assim, pastor, é o assunto desbravador. Uhum. Acaba não lendo. Isso é muito comum. Tudo certo, não tem problema. Ah, o item desbravador. A secretária fala para o pastor. Aí o pastor fala assim, olha, irmãos, aqui o desbravador tem o assunto que é isso, isso e isso. E o pastor acaba explicando. Tecnicamente, seria melhor ler. Mas não tem problema de ele já explicar o assunto para a comissão, até para ficar menos formal. Quando ele fala qual é o assunto para a comissão, ele deve falar na parte técnica. Então, aqui eu estou dividindo em duas partes. Na parte técnica, ele deveria dizer o seguinte: há um apoio para esse item. Se não houver nenhum apoio, o item não passa. O item já sai da agenda. Mas, isso na técnica. Mas na prática, a gente não pergunta se tem apoio. A gente passa para o próximo passo, que é observações. Então o pastor fala assim, o desbravador aqui está pedindo um valor, ou para usar um valor que está acima do que a gente combinou ali, digamos, a igreja pode comprar, ou os diretores podem comprar até R$500, mas o orçamento deu 1.000. Então tem que colocar na pauta da associação, não, me perdoe. Na pauta da comissão. Só estou dando um exemplo aqui. Cada comissão tem o seu valor. Então, digamos que nesta comissão onde estamos, é 500. E o diretor quer gastar 1.000 para compra de barracas. Aí o pastor falou, o desbravador está pedindo aqui R$1.000 para usar do caixa dele para comprar as barracas. Ele não pede apoio porque na prática acaba não pedindo. Na técnica deveria pedir, mas não está errado ele não pedir, porque ele explicou o assunto. E aí, ali o diretor fala assim, nós observações, nós precisamos da barraca e tal, não sei o quê. E aí já vai para as observações. Beleza. Foi para as observações, alguém fala, mas não tem o Campuri aí e tal, não sei o quê e tal. E aí, nessas observações, é o momento que o assunto começa a ser amadurecido. Então já se entendeu que houve apoio para tratar do assunto, e o assunto está sendo tratado em observações. Terminadas as observações, e quem pode terminar o assunto de observações? O pastor, que é o presidente da comissão. Terminou o período de observações, voto. Favorável ou não, normalmente é sim ou não. E aí o assunto é votado. Agora eu vou só tratar da técnica. E aí isso aqui serve para pastores também, porque aí facilita. Se não tiver mais um apoio, o assunto não passa. Se tiver um apoio, que não pode ser o apoio de quem colocou o assunto em pauta, tem que ser mais uma pessoa, o assunto vai para o debate. E aí, passou o debate, que são as observações, aí fala, vamos votar. O voto pode ser por aclamação, a gente chama, onde todo mundo pode levantar a mão, pode dizer sim, ou se manifestar com o voto secreto. Esse é o aclamação, na verdade, é você levanta a mão ou diz sim. E o voto secreto é o outro método, que aí é no papelzinho e vai o voto. Então, a estrutura técnica é apoio, observação, voto. Isso ocorre no plenário da igreja. Mas ali, como é uma comissão e normalmente na prática a gente acaba sendo um pouquinho mais informal, aí entra o assunto que o pastor abordou, o item, aí o pessoal já acaba observando e aí voto. Mas é importante, assim como tem na ordem unida, que é voz de atenção, voz de comando e voz de execução, também tem nos votos da igreja um voto que é quando a gente fala que é, entre aspas, o execução. O que seria isso? É falar assim, o pastor ou o presidente da comissão diz, votado.
Esse é o... Acabou. O assunto encerrou. Mesmo que alguém fale, eu queria votar o assunto de novo, alguém que é contra. Não, mas eu queria que abrisse aqui o debate. Não tem mais debate. Foi votado. É a voz de execução. Enquanto tá na voz de atenção, tudo certo. Na voz de comando, tudo certo. Mas na voz de execução, acabou o assunto. Perfeito. Galera, é muito importante que vocês entendam que compreender o modelo da igreja, do funcionamento da comissão da igreja, é um modelo para o seu clube, quando você, diretor, lidera as reuniões da sua equipe de desbravadores. Esse mesmo modelo da igreja, você tem que aprender, você tem que decorar para você saber se portar na comissão de igreja, e você vai usar aí nas reuniões da liderança do seu clube. Aí é que vem a próxima pergunta que eu vou colocar para o pastor Gerson aqui, que é bem complexa, que é o seguinte: como é que eu sei quais são os assuntos que eu posso tratar só com a comissão da liderança do clube e quais são os assuntos que realmente eu devo levar para a comissão da igreja? Ok? Então vamos lá, pastor Gerson. Essa pergunta, pastor Erickson, ela é extremamente importante. E eu quero dividir essa resposta em duas partes. O que diz a parte técnica e como isso funciona na prática. Então, na parte técnica, a gente tem a comissão do clube, que é uma comissão um pouco menor. Nós temos a comissão da igreja. Nós temos a comissão, a da igreja a gente chama de diretiva. A comissão regular e a maior comissão e que tem maior autoridade, que é a comissão administrativa da igreja. Então, como isso funciona? A gente chama isso de termos de referência, que é a autoridade que cada comissão tem para decidir e votar os seus assuntos. Então, por exemplo, a comissão do clube, ela tem uma autoridade. Ela tem a autoridade de planejar, ela tem a autoridade de definir algumas, até compras. Claro que aí a comissão diretiva da igreja, que é a comissão da igreja, ela vai dar uma proposta. Por exemplo, para grandes clubes ou igrejas que são maiores, ela tem lá, você tem uma autonomia de X valor, às vezes é um valor mais alto do que uma igreja menor. Uhum. Então ela fala, você tem essa autoridade de gastar até X valor. O clube não precisa estar consultando se ele vai comprar um pedaço de corda, né? Exato, no valor menor. Então vamos colocar aqui como exemplo, alguma igreja pode falar assim, vocês têm autoridade de 1.000. Tem igreja que é 1.000. Tem igreja que vai ser 5.000, porque depende do volume que esse clube movimenta. Então, se for 1.000, poxa, até R$1.000 eu não preciso ficar pedindo autorização. Eu vou lá, compro, entrego a nota e tudo certo. Para outras, não, o valor pode ser um pouquinho menor, um clube um pouco menor, então varia. Mas ele tem a autonomia de fazer um planejamento orçamentário, ele tem uma autonomia de até aquele valor, gastar aquele valor sem precisar pedir para a comissão diretiva e tal, e assim sucessivamente. Eu acho que um bom princípio, pastor, é sempre pensar assim, em termos de projetos financeiros que o valor não está disponível no caixa do clube, jamais a gente pode avançar sem consultar. Por exemplo, eu vou pensar num Campuri internacional como o Campuri da divisão sul-americana. Eu vou com o meu clube. Isso é uma conta muito alta. Eu suponho que nenhum clube tem isso aí em caixa reservado a qualquer momento. Não dá para dar um passo desses sem apresentar o quanto vai ser gastado, correto? Exatamente. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz assim, alguém pode construir uma torre sem antes calcular por ela? Então, na verdade, são 3 passos que são fundamentais para o diretor. Então, primeiro, planejamento. Se eu sonho ir para um Campuri de divisão, eu preciso planejar. Então, o que eu faço? Eu dou algo mais maduro, mas não ocorre assim, infelizmente. O que a gente faz? Eu vou precisar de um ônibus. Tá, mas você fez o orçamento do ônibus? A gente leva o assunto para a comissão. Você fez o orçamento? Não, não fiz. Você sabe quanto vai gastar de alimento? Não, não sei. Tá, você sabe mais ou menos quantas pessoas vai ter? Não, não sei. Quantas pessoas você vai levar? Não sei. Vocês têm uniforme? Não, não tem. Aí fica impossível votar algo que não tem nenhuma base. Agora, quando o clube faz todo um planejamento para esse Campuri, o planejamento é feito na comissão do clube.
Uhum. Agora, o que vai para a comissão da igreja, então? Aquele item mais palpável, que é quanto eu vou gastar e se eu tenho autorização, tanto para arrecadar, quanto para pedir mensalidade e tudo mais. E o que eu vou fazer de ofertas, que às vezes a igreja vai ofertar também para aquele clube. Então, isso pode ser tratado na comissão diretiva, que a gente chama, que é a comissão da igreja. Uhum. Mas a comissão da igreja também tem que respeitar, e neste caso, ela pula a comissão regular, porque assuntos financeiros a gente não trata na comissão regular. O que é a comissão, que é uma plenária? É quando está ali no momento de comunicação, algumas coisas, a secretária vai lá na frente, o pastor vai lá na frente e vão ler alguma coisa, vão votar alguma coisa. Questões de orçamento, a gente não vota na regular, que é uma plenária ali. Não. Uhum. Por quê? Porque vai abrir assuntos financeiros. E salvaguardar os dados da igreja, né? E tem visitante, tem interessados, então não é ali. Então ela passa direto para a comissão administrativa, que é aquela comissão que a gente conhece como aquela comissão que no anúncio alguém fala assim, olha, temos que tratar um assunto, fica depois do culto. 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20, 30. É nessa comissão, que a gente chama de administrativa, que assuntos mais complexos são tratados. Certo. Pastor, vamos pegar um outro exemplo prático. Disciplina. Disciplina, erros cometidos pela equipe de líderes do clube. Até que ponto alguns erros podem ser tratados ali na interna do clube e que tipo de disciplinas e erros são levados para a comissão da igreja? Legal. Isso aqui é muito importante. Eu vou entrar em um assunto, vou dar uma pincelada em um assunto que o desbravador pode viver e nesses últimos tempos está vivendo mais. Existem a separação de alguns itens desse. Então, vamos separar aqui. Existem erros. Por exemplo, eu entrei na área que é de outro instrutor, ou a decisão é do diretor e eu, como associado, acabei tomando uma decisão. Isso é um erro. Deu uma fofoquinha ali interna entre a conselheira e, sei lá, a instrutora, se olharam torto, ficaram tristes, saíram magoadas. Esse é um erro. Então eu vou colocar aqui uma nomenclatura que é erro. Ok, isso se resolve na comissão do clube. Mas tem talvez a fofoca entrado em um item um pouco maior. Envolve a moralidade de alguém. Opa, esse item talvez, essa fofoca não foi assim. Poxa, ele não monta a barraca direito. É um tipo de fofoca. Outra fofoca é, olha, parece que ela se envolveu com outro rapaz e ela tem um namorado. Ou é casada. Opa, aí já mexe com a moralidade. Aí esse assunto já não é mais a comissão do clube. Aí esse assunto já é com a comissão da igreja. Pastor, vamos ver se eu consigo dar um exemplo prático aqui. Olha só. A gente tem aqui na nossa mesinha aqui, 3 manuais aqui. 3 manuais importantíssimos. A gente tem aqui o manual do Clube dos Bravadores. A gente tem aqui o manual da igreja, que o pastor Gerson aqui é doutor nesse assunto. Orado. E a gente tem aqui, na verdade, o verdadeiro manual da igreja adventista, que é a Bíblia. Que é a Bíblia. Certo? Então, talvez a gente pudesse pensar assim. Erros ou problemas técnicos que ferem só o universo do manual do desbravador se tratariam com a liderança do desbravador, certo? Exato. Erros que estão prescritos no manual da igreja ou que ferem princípios bíblicos, tratamos então na comissão da igreja. Na comissão da igreja. Então, vamos colocar aqui erros, e aí você fez bem, técnicos, que envolve desbravador, comissão desbravador. Erros que envolve um pouco mais, e eu diria assim, pecado. Manual da igreja, então é comissão da igreja. Mas existe um terceiro erro, que é um erro mais grave, que é o crime. Olha, e aí, pastor? Esse é importante. E a gente sabe... sabe... Porque a gente tem também essa questão que é debatida, por exemplo, sobre quando a gente presencia abuso, ou a gente sabe que alguma criança está sofrendo abuso. E aí?
Este item é tratado crime. Quem que cuida de crime? A polícia? É a polícia. Por isso nós temos o quebrando silêncio, né? Uhum. Porque a questão de crime não é tratada em comissão da igreja. E esse é o maior erro. Uhum. Assim, é um crime? É um crime. Infelizmente, aí cabe a denúncia. Uhum. E muita gente, por conhecer a pessoa, acaba falando, não, mas eu não acredito e tal, essa pessoa é muito boa, ele sempre tratou com as crianças. Queridos, isso não é o aspecto... Como é que é o funcionamento da igreja? A igreja, diante da denúncia, qual a postura dela e quando que a igreja se pronuncia de forma disciplinar quando ela vê esse tipo de situação? Quando há uma denúncia, que é uma situação de crime, a polícia vem com uma investigação. E essa investigação... Que a investigação não é a sentença. Não é a sentença. Correto. Ela entra com a investigação. Enquanto isso, tá ali no aspecto de investigação. Dependendo do caso, eu não quero generalizar essa questão, porque casos específicos são tratados especificamente. Então, mas tentando ser um pouquinho mais amplo, em alguns casos, a igreja está ali em stand-by para que a investigação se conclua. Concluindo a investigação, quer favorável à pessoa acusada ou não, no caso se torna de acusado para um réu, ou seja, um condenado, aí no caso ele passa para outra fase, né, que é condenado, aí a igreja se manifesta com a disciplina de acordo com o que foi apurado. E assim, gente, eu entendo perfeitamente aqui a postura do pastor, porque existem muitos casos diferentes. Tem situações, por exemplo, de flagrante, né? Exato. Tem situações de confissão, de culpa. Então, não tem como a gente estabelecer uma regra específica, por isso existe comissão, para ela conversar e deliberar como é que vai agir nessas situações todas. E aí sim, em cada área é feita a sua decisão. Então, para ser mais, fazendo um resumo aqui, a comissão do clube, ela tem algumas prerrogativas, mas a comissão da igreja tem outras prerrogativas que são maiores que a comissão do clube, tá debaixo, a comissão do clube está debaixo do guarda-chuva da comissão da igreja, e a comissão da igreja está debaixo da comissão regular ou administrativa. Essas duas comissões que é feita em plenário da igreja, onde todos os membros estão presentes. Legal. Pastor, para a gente indo para os momentos finais desse bloco aqui, dessa aula, vamos conversar aqui sobre o seguinte. A gente falou aqui da relação do clube com a igreja, como é que funciona isso. Isso, logicamente, uma relação com o pastor. E a gente percebeu, então, que o diretor e os associados, eles são uma equipe do pastor para esse setor. E o clube, a gente falou aqui, tem uma própria comissão, que são os camisa branca, como a gente chama popularmente, né? Aqueles são maiores de 16 anos. E esse pessoal, a gente tem aqui os conselheiros, a gente tem aqui os instrutores. Eu já falei isso em outras aulas e a gente já falou isso em cursos presenciais exaustivamente. Esse pessoal são todos batizados e regulares. Mas eu quero perguntar para você aqui, como é que um diretor ele monta uma equipe, certo? Como é que ele escolhe uma equipe? A princípio, a gente tem o trio administrativo do clube, que são o diretor e os 2 associados, eles são eleitos pela própria comissão da igreja, pela comissão de nomeações, certo? Mas aí a gente vai compor agora essa liderança aí de conselheiros, de instrutores. Quais são as qualidades, virtudes que o diretor tem que procurar e tem que exigir desse pessoal? Quando você vai pensando na pergunta, um recadinho rápido. A gente falou agora sobre questões disciplinares. Então, só para lembrar, essa é uma pergunta recorrente, né? Se o líder dos bravadores ele foi disciplinado, o que acontece com ele com a questão dele ser líder de lenço? Então, veja, qualquer desbravador, durante o período de disciplina, ele não pode usar o seu lenço. Se ele for removido da igreja, ele perde o seu lenço, certo? Ele é removido também do clube. Se ele era líder, ao voltar para a igreja e se rebatizar, ao ser readmitido como membro, ele perdeu a investidura de líder, ele vai ter que fazer novamente um processo de revalidação que é prescrito na primeira página do cartão de liderança. Tem ali alguns requisitos específicos, revalidar alguns cursos, fazer algumas ações específicas. Ele vai ter que revalidar a liderança dele, certo? Se ele era apenas líder,
ele só vai ser investido novamente. Mas se a disciplina for disciplina sem desligamento, ele não perde o lenço. Ele só fica sem usar o lenço durante o período de disciplina e depois ele volta a usar normalmente, ok? Só para relembrar esse ponto. Vamos lá, pastor. Agora eu vou trocar o papel contigo. Agora eu vou fazer a pergunta. Só uma. Vamos lá. E quando esse líder perde o lenço, ou seja, é disciplinado por ter cometido um erro de abuso de um adolescente ou de uma criança? Perfeito. Pergunta importante. Quando o líder foi disciplinado por abuso, ou a gente descobre que ele tem no histórico de vida dele algum caso de abuso infantil, ele perde o lenço e ele nunca mais pode participar de nenhuma atividade da Igreja Adventista para público infantil, juvenil ou adolescente. Em nenhum departamento, nem no nosso Ministério dos Bravadores e Aventureiros, nem no Ministério da Criança. Ele poderá ser rebatizado? Aí é um assunto que a igreja local vai decidir ou não. Mas mesmo que ele seja rebatizado e ele receba uma chance de recomeçar sua caminhada cristã, mesmo que ele demonstre que ele se arrependeu e que não pratica mais isso, mesmo assim, ele nunca mais vai poder ser líder. Exatamente, ou seja, é permanente, né? É permanente. E não pense que isso é uma arbitrariedade, não é. Por quê? Porque o que tem de maior valor no Clube de Desbravadores são as crianças e adolescentes. E eles devem ser protegidos de todo e qualquer risco. E a gente sabe, se há pecado, há risco. Então, para que isso não volte a ocorrer, protegendo quem acabou causando o problema, e até mesmo protegendo aqueles que devem ser protegidos, são as crianças e adolescentes, acaba permanentemente a ação dele. Não tem mais essa ação junto ao Clube Desbravador, ou Ministério Infantil, ou tudo que envolva essas questões mais frágeis que são as crianças e adolescentes. Legal. Pastor Gerson, vamos lá, vamos relembrar o tempo que você era diretor de clube. Vamos imaginar que você agora assumiu um clube como diretor, você tem que montar essa liderança. De vez em quando eu escuto por aí o pessoal dizendo assim, mas aqui ninguém ajuda a gente, eu tô sozinho e tarará. Não, agora é o seguinte, agora é o diretor de clube Gerson, e ele está escolhendo como é que o diretor Gerson recrutava a sua equipe para o clube, como é que ele escolhia, o que ele combinava com esses caras, como é que formava essa equipe aí? Existe o ideal e o real. Como eu fazia? Eu descobri que eu fazia errado. Quem eu queria do meu lado era quem mais entendia de desbravador. Mas, na verdade, nem sempre esse é o melhor. Porque liderança não tem a ver com quem mais entende. Tem a ver com quem mais está disposto a solucionar os problemas. Então, quando nós pensamos em uma equipe de liderança, eu tenho que escolher alguém que realmente vai solucionar problemas e não causar os problemas. Seja eles de ordem técnica, seja eles de ordem espiritual. Então, quem eu escolho? Quem vai me ajudar a solucionar os problemas. E tem um fator aqui de liderança que eu gosto muito, que é sucesso. A palavra sucesso é o que todo mundo quer. Mas sucesso precisa ter sucessor. Só que, eu não devia nem falar isso, mas eu vim de um clube que é um clube grande, importante lá em São Paulo, porém, nem sempre tinha sucessores. Porque o sucesso era determinado assim, não, igual esse diretor não tem. E aí fala assim, esse é o cara do sucesso, esse cara tá há 32 anos como diretor de clube. Me perdoe dizer, se você tá há bastante tempo aí como diretor, e olha o que eu vou fazer, estragar tudo aqui, e dizer o seguinte, se você não treinou ninguém para te substituir, isso não é sucesso, porque sucesso vem com sucessor. Então, hoje, eu escolheria alguém que pode me suceder. Esse é o primeiro negócio, o primeiro caminho que eu tomaria. Um discipulado, né? Discipulado. Eu vou escolher quem pode me suceder. Alguém que pode tomar o meu lugar.
Você fala assim, não, mas isso não é justo. Não, isso é sucesso. Então, quem eu escolheria? E o manual da igreja traz um pouquinho, porque se eu fui escolhido baseado em aptidões que o manual me diz, então quer dizer que eu tenho que escolher alguém que pode me suceder que tem essas mesmas aptidões. Uhum. Então, quais são as aptidões que o manual da igreja diz? Primeiro, ele precisa ter uma aptidão moral e religiosa. Uhum. Precisa ser alguém que estuda a Bíblia e que seja moralmente repreensível. Não pode ser aquele, se for homem, que fica mexendo com as menininhas. E esse princípio do irrepreensível são princípios bíblicos, na verdade, né? Bíblicos. Você está com o manual da igreja, mas na verdade o manual da igreja ele cita a Bíblia, Ele né? só está citando a Bíblia. Sim. E cita vários textos, Atos 6, 2 Timóteo 2:2 e assim vai. Tito. Olha um outro aqui. Ele precisa alimentar e proteger a igreja. Uhum. Olha um outro. Ele precisa respeitar os pastores oficiais. Veja, ele não respeita só o departamental, mas ele respeita todos os pastores. Ele não respeita um oficial de dia, porque ele é oficial de dia. Ele respeita todos os oficiais. Ele respeita as pessoas, a liderança, a hierarquia. Ele não deve ser, por exemplo, aquela pessoa que se recusa a cooperar. Ele coopera com aquilo que ele quer. Com o que ele não quer cooperar. Não, ele coopera com tudo. Ele é um exemplo também na fidelidade cristã, na devolução dos dízimos e das ofertas. Porque a gente conhece pessoas que amam algumas áreas. Por exemplo, tem gente que ama time de futebol. Tem uma camisa de cada time. E não tem dó de gastar R$200 em uma camiseta. Uhum. Mas tem gente que ama o clube e não tem dó de dar R$500 em um item para acampamento, para... Mas aí ele tem dó de separar o dízimo e a oferta. Uhum. Então esse não deve ser um líder. Então o princípio aí eu sempre digo pra galera, pastor, que eu acho que isso é o princípio da incoerência, né? Como é que você vai liderar um ministério que é mantido por dízimos e ofertas, sendo que você não é dizimista e ofertante? Então é o princípio da coerência, né? Se você é incoerente, não tem como continuar, né? Exatamente. Eu costumo falar para a igreja o seguinte, tem uma pergunta básica. Se a tua igreja fosse igual a você, como seria? Uhum. Mas vamos fazer isso agora com o Clube Desbravador. Se a tua liderança fosse igualzinho você que é o diretor, Uhum. como seria? Aí, eu sei que cada um tem sua habilidade. Então seria assim, tem gente que gosta de ordem unida muito, mas não é bom na questão de planejamento. Uhum. Tem gente que é bom em planejamento, mas não sabe muito a parte técnica de habilidades manuais, por exemplo. Uhum. Não vai fazer uma boa fogueira. Tem gente que é bom ali nisso e não é naquilo. Veja, então eu tenho que pensar em alguém que pode me suceder. Então, como diretor, eu preciso montar a equipe. Então, eu tenho que pegar baseado nas suas habilidades, Uhum. mas eu não posso tirar um critério, que é essas aptidões que a Bíblia e o manual da igreja diz que deve ser aptidões de todo mundo. Esse não escolhe gente. É do grego ou troiano. Esses precisam ter essas habilidades básicas. E depois nós vamos para as habilidades específicas. Então eu passo do geral para o específico. E aí eu começo a formar a equipe. Porque se todo mundo for bom de planejamento, mas não for bom de ordem unida, Uhum. todo mundo é bom de ordem unida, mas não é bom de fogueira, então eu preciso ter as habilidades diferentes. Então, habilidades diferentes para dar uma composição saudável e até, por que não, até personalidades e ideias um pouco diferentes, né? Exatamente. Tem aquele que desenvolveu ali a Microsoft, o nome dele, Uhum. esqueci. Fugiu aí, você já sabe quem que é. Bill Gates. Beleza. Bill Gates falava o seguinte, que quando ele contratava um gênio, ele não precisa falar para o gênio o que ele precisa fazer. Por quê? Porque ele contratou pela genialidade daquela pessoa. Uhum. Então você deixa esse livre para ele criar e ele vai fazer muito melhor do que você imagina. E isso é importante no Desbravador, porque às vezes a gente pensa que liderança é ficar acompanhando de perto. Então, chama só quem gosta ou eu chamaria uma pessoa que, de repente, vai contrariar uma ideia minha, mas essa pessoa
que você acha, pastor? Eu vou trabalhar só com quem concorda comigo? Não dá. Na verdade, o gênio tá ali para aquilo. E às vezes você faz questionamentos pro gênio para ele mesmo se questionar e ele vai trazer outras soluções. E isso é fantástico. Eu gosto de uma frase da senhora White. Eu tô tentando lembrar se é do livro de educação. Eu vou ficar devendo a citação aqui, mas ela fala assim que Deus fez as pessoas tão diferentes como fez as árvores no bosque. Sim. Então tem umas árvores que são mais retinhas, umas são meio tortas, umas são mais baixinhas e, né, volumosas, tem árvores altas e tal. A natureza, Deus criou assim tudo meio diferente. Ela se completa nessa diferença. Né? E eu gosto de uma frase que é a seguinte: só não erra quem não faz nada. O erro tem que fazer parte, o erro no sentido de um erro controlado, né? Uhum. Não é o erro que custa a vida de alguém, ou o dedo de alguém. Eu me lembro de um Campuri que estávamos enterrando ali um tronco de árvore para fazer um portal. Batendo estaca. E batendo ali pro tronco e tentando erguer ele, e era um tronco bem alto, e alguém deixou o dedo, né? E na hora que bateram, o dedo se foi. Não é esse tipo de erro, né? Sim. Mas, assim, em projetos, em planos, deixa a pessoa bater um pouco a cabeça, deixa ela se desenvolver. E essas habilidades, elas vão sendo cada vez mais aumentadas e aprofundadas. E essa é a grande bênção. Então, na equipe, diretor, tem a variedade de pessoas. Mas sempre, todos têm que ter a mesma habilidade. Moral, religiosa, respeito... Tem os mesmos valores, né? Liderança, os mesmos valores. E os mesmos objetivos. Porque liderar é levar as pessoas para o mesmo objetivo, né? Agora é interessante, pessoal, isso aqui é uma dica para vocês. Às vezes, aquilo que te contraria, uma ideia que contraria a sua ideia, essas críticas podem ser uma das melhores aliadas. Tempos atrás, alguém mandou uma crítica sobre um tema meu de Campuri, de evento, de Aventuri. E aí, essa crítica eu achei maravilhosa, porque a pessoa mandou por escrito, e essa crítica me deu ideia para um próximo evento. Ela foi tão interessante que ela acabou criando um outro tema que eu estou desenvolvendo. Então, você aproveita as ideias diferentes das suas, elas são muito boas para você. Vai ter ideia diferente, você vai lá e diz assim, poxa, né? Mas mesmo nas ideias que contrariam você, e você vê que tem erro nessa contrariação, às vezes pode ter alguma coisa muito boa que você vai usar ali. Deixa eu contar uma aqui para o pessoal rir. Estávamos em uma comissão ontem, planejando todo um concílio pastoral. Daqui a pouco ergue a mão o pastor Erickson e dá uma ideia. Já estava tudo pronto. E dá uma ideia. E a ideia foi tão fantástica que eu olhei para ele e falei assim: muito bom, você acabou com todo o nosso plano, porque a ideia é fantástica e agora vamos ter que aplicar essa ideia e vamos ter que refazer tudo. É isso que faz a genialidade. Nós mudamos todo o plano porque a ideia foi genial, que muda todo o plano. A gente vai pelo mais fácil? Claro que não. Nós precisamos ir para aquilo que é melhor. E aí a gente se escraviza pelo aquilo que é melhor e volta atrás. E fala assim, vamos ter que passar mais tempo revendo tudo e elaborando para se adequar com essa ideia que foi fantástica. Boa. Pastor, a última pergunta para a gente fechar esse bloco aqui é o seguinte. Talvez o diretor que está aí assistindo ou os líderes de clube que estão assistindo, essa aula ela é muito boa para o diretor, mas diretor, eu queria que você fizesse todos os líderes do clube assistir essa aula, porque no princípio do discipulado, um dia, outros aí vão ser diretores de clube também. Então, a pergunta que eu vou fazer agora para o pastor é o seguinte, quem sabe o diretor está assistindo dizendo, muito bem, mas aqui é diferente, aqui igreja pequena, pastor, aqui eu chamo para me ajudar e os caras ninguém tem compromisso, os caras não aparecem. E aí? Como é que o diretor Gerson fazia para motivar pessoas a se comprometer? Porque tem dois tipos, né? Tem aqueles assim que nem sequer aceitam o desafio. Os caras já te dizem não na cara, dão uma desculpa, tipo aqueles caras assim, tô muito ocupado, né?
E tem o outro tipo que é aquele que mais me preocupa, que é aquele que diz assim, não, tamo junto, vou te apoiar. E aí, Esse é o pior. Esse é o pior, porque quando chega o dia, deu o domingo de manhã, 9 horas, e o cara, Cadê ele? cadê o apoio? O cara não aparece. E aí, como é que o diretor de clube Gerson fazia para motivar a galera e para obter compromisso e continuidade da galera? Eu gosto muito, essa pergunta é fundamental. Porque aí é o seguinte, ó, aqui a gente tá pensando no diretor, a galera não é paga, um dia o cara brigou com a mulher, acordou de mal-humorado, a mulher disse, tu não vai no clube, daí o cara não vai. Como é que fazia para manter isso? Como é que o diretor consegue ter a continuidade e essa perseverança, o compromisso? Para mim, sempre foi muito fácil, mas para outros pode ser difícil. Em que sentido? Eu gosto de gente. E por gostar, estar com gente me descansa. Quando eu descanso com gente. E tem gente que descansa sozinho. Precisa da solidão para descansar. Eu não, preciso de gente, bater papo. Isso aí é o que vai me descansando. Então essa era a minha estratégia. Qual é a minha estratégia? Eu chegava próximo de alguém, me aproximava dele, e ali a gente estava junto. E acabava fazendo bastante coisa junto. Porque quando faz coisa junto, a pessoa fala assim, poxa, eu vou fazer. É difícil dizer não para quem sempre está conosco. E aí a pessoa fazia. Isso era muito mais fácil. Porém, para aqueles que não gostam de estar sempre com pessoas, traga as pessoas que você tem confiança. Porque quem você confia, possivelmente ela confia também em você. Então essas pessoas normalmente vão fazer por esse relacionamento de confiança que existe. E para se construir o relacionamento de confiança, mesmo que você goste mais de ficar sozinho, seja mais introvertido, com certeza essa pessoa só confia em você porque passou tempo contigo. Então qual que é o segredo? Quando você passa tempo juntos, acaba tendo essa relação. Então, essas pessoas que você tem uma certa relação, ela cria uma relação de confiança. Então, qual que é o segredo aqui? O segredo é você estar disposto a andar uma segunda milha com essa pessoa e pode ter certeza que essa pessoa andará uma segunda milha com você. Isso é o segredo do discipulado. Mas mesmo você já tendo essa relação de confiança, que as pessoas acabam participando das atividades que você promove, tem uma segunda coisa. Eu chamo de discipulado 1x1. Isso não foi eu que inventei, isso tem em várias palestras aí. 1x1 alguns falam 1x1. Que é isso? É assim, eu faço e você vê. Você só acompanha. Eu estou fazendo, você está olhando. E assim acontece quando as nossas mães nos ensinaram a fazer comida. Mas como a gente é desbravador, as nossas mães não ensinaram tão bem assim quanto aquele conselheiro que ensinou a fazer o ovo na laranja. Ele vai fazendo e a gente está olhando. Beleza? Esse é o primeiro passo. Aí dá o segundo passo. Ele faz e eu estou ajudando. E aí tem o terceiro passo. Ele te dá na mão e ele ajuda. Depois ele te dá na mão, e aí já é o quarto passo, ou o quinto passo, né? E ele já está só observando. Veja, primeiro, aquele que está aprendendo observa. Depois, o que está aprendendo ajuda. Depois, ele já não está mais ajudando, ele está fazendo e a pessoa que está ensinando está ajudando. Depois, o que está ensinando está observando. Até que agora ele faz só. É o discipulado 1x1. Agora você acabou de entregar aqui o curso, o segredo do curso Asis ANC. Porque é o seguinte, ó, quem já foi regional comigo e quem já me ajudou a organizar curso Asis, que é o nosso treinamento prático, esse aqui é o discurso que eu dou para todos os regionais. A gente elabora o curso Asis, para quem nunca viu, ele é um curso prático. Você vai acampar comigo durante um final de semana e a gente vai fazer um mega clube ali. E aí todo o currículo do desbravador ele é feito na prática lá durante o curso. E eu sempre digo para os regionais, que vão ser instrutores e tal,
Esse aqui é o segredo. Para vocês ensinarem para o pessoal que vem fazer o curso, é esse princípio. Vejam como é que eu faço, façam comigo, façam e eu vou ficar olhando agora. Então esse é um princípio que quem trabalha com treinamento de pessoas é basicamente esse é o discipulado. Isso é fundamental. E sabe que esse é o segredo para tudo e eu tô em dívida com várias pessoas aí que já me pediram para falar sobre isso e eu ainda não preparei um slide sobre isso, mas eu prometo, saindo daqui do podcast, ou desse videocast, vou fazer o MDA Connection, eu vou lá e vou fazer exatamente essa aula inteira para deixar disponível para quem precisar. Legal. Pastor Gerson, muito obrigado. Esse foi mais um MDA Connection e agora você já sabe quando desligar aqui, você tem que fazer o seguinte, pega aí um papel e caneta, pega aí o seu computador, digita aí o que você apreciou dessa videoaula, o que você aprendeu e faz aí um cronograma de princípios que você quer aplicar no seu clube. Por exemplo, coloca no papel essa metodologia aí de comissão de igreja, comissão de clube, para você relembrar esses passos, organiza essas ideias, veja coisas que você não está praticando, coloca no papel. Tudo isso aí você vai colocar aí e vai resumir em um parágrafo e aí você vai mandar para o seu regional para avaliação do nosso curso para depois você receber o certificado. Valeu, pessoal, e até a próxima!